Ministério do Planejamento deu detalhes do corte de pouco mais de 11 bilhões de reais no orçamento. Essa contenção de gastos, ela vai ter um impacto direto já nas eleições do ano que vem. É o seguinte, sem dinheiro suficiente, o jeito vai ser recorrer às velhas cédulas de papel. O judiciário vai ter um corte de quase 2 bilhões e, com isso, não vai poder arcar com o custo das urnas eletrônicas. Vamos a Brasília falar com Raquel Porto Alegre sobre esse assunto. Raquel, boa tarde para você. Bom, tem gente que não lembra e gente que nem nunca votou com o papelzinho. O Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou, é isso mesmo? Urna com papelzinho? Oi, Leilane, olha, boa tarde para você. Olha, eu também não me lembro como é que era a votação com o papelzinho, viu? Mas o Tribunal Superior Eleitoral já se manifestou sim, divulgou agora há pouco uma nota à imprensa e o ministro Dias Toffoli, que é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse que na semana passada mesmo já estava conversando com o ministro Ricardo Lewandowski, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, preocupado com essa possibilidade, com esse contingenciamento do governo, com essa possibilidade de ter que voltar a usar, então, a votação de papel. Só para a Justiça Eleitoral, para vocês terem uma ideia, vão deixar de ser repassados pouco mais de 428 milhões de reais. A consequência disso, segundo a nota que foi divulgada à imprensa agora à tarde, é deixar de comprar e dar a manutenção necessária aos equipamentos que são usados durante as eleições. Lembrando que ano que vem as eleições são municipais para a escolha de prefeitos e também vereadores. De acordo com o ministro Dias Toffoli, também vão ser comprometidos, ficam comprometidos severamente uma série de projetos, não só do Tribunal Superior Eleitoral, mas também dos tribunais regionais eleitorais. E o principal impacto neste momento, de acordo com a nota também, é na compra das urnas eletrônicas, compra essa que já estava com a licitação em andamento. Segundo o TSE, essas urnas precisavam ser contratadas até o fim desse ano e já havia comprometido 200 milhões de reais só com essa compra. Por isso, a nota termina dizendo que o Judiciário vai tentar todos os esforços junto ao Congresso Nacional para que as verbas devidas sejam autorizadas para garantir, então, a normalidade das eleições do ano que vem. Agora à tarde eu preparei uma reportagem para a gente explicar exatamente qual vai ser o contingenciamento de cada uma das áreas do governo, não só do Judiciário, mas também de cada ministério. Vamos acompanhar então essa reportagem que a gente preparou agora à tarde. O corte no orçamento é de pouco mais de 11 bilhões de reais. 10 bilhões e 700 milhões são de despesas não obrigatórias. Os outros 500 milhões de emendas parlamentares. Todos os ministérios vão ter que apertar o cinto e cortar gastos com o pagamento de água, luz, passagens aéreas e diárias. Os ministérios mais atingidos são cidades, transportes e integração nacional. Os secretários executivos dos ministérios se reuniram para discutir os cortes e avaliar as consequências sobre os serviços. Na presidência, que também vai ter que cortar quase 100 milhões de reais, o primeiro impacto já foi sentido. A viagem oficial da presidente Dilma ao Japão e ao Vietnã foi cancelada. Com isso, a presidente volta hoje de Paris para Brasília. Apesar do congelamento, o governo garantiu o pagamento do Bolsa Família, dos salários dos servidores, dos benefícios previdenciários e a verba para as áreas da saúde e educação. Este é o terceiro bloqueio no orçamento anunciado este ano. Até setembro, o governo já tinha congelado quase 80 bilhões de reais em gastos, o maior bloqueio da história desde que a Lei de Responsabilidade Fiscal passou a valer em 2001. O governo afirma que a forte queda nas receitas da União inviabilizou o cumprimento da meta fiscal prevista para 2015. A meta para o ano era de um superávit de 55 bilhões de reais, mas até outubro o rombo nas contas públicas chegou a 33 bilhões. No dia 11 de novembro, o governo mandou para o Congresso uma nova proposta, revisando a meta para um déficit de quase 52 bilhões de reais. Mas a proposta ainda não foi votada.
Vou voltar a Brasília, dessa vez para falar com Cristiana Lobo, nossa comentarista de política. Oi, Cris, boa tarde para você. Bom, dessa vez foi muito mais do que cortar na carne, né? Foi quase um corte na alma. Amanhã à noite tem sessão no Congresso. A gente pode dizer que o governo está desesperado para aprovar esse projeto de lei sobre essa nova meta fiscal. Será que eles vão conseguir? Olha, Leilane, pode dizer que o governo está desesperadíssimo por essa aprovação. E há uma força-tarefa aqui, sim, para tentar aprovar essa nova meta fiscal, porque se for aprovada, aí tudo volta ao normal, e até as eleições voltariam, por exemplo, a ser feitas pela urna eletrônica. O dinheiro para o judiciário seria transferido, porque nós já retrocedemos na economia, agora retroceder a urna eletrônica é o país retrô, né? Pelo amor. Então é uma coisa que é curiosa que esteja acontecendo exatamente pela falta de organização do governo, que também deixou isso para o final. Agora, não se pode ter garantia de que vai ser aprovado amanhã, porque vai ter um duelo assim aqui no Congresso, na sessão do Congresso de amanhã. Mas essa é uma expectativa do governo de votar. Vão ser votados alguns vetos antes e um deles deve cair, e é sobre aquele projeto do senador José Serra, que estende para funcionários de todos os níveis aquele limite de idade de 75 anos, aquele que foi aprovado para ministros do Supremo Tribunal Federal. Esse projeto está sendo chamado de bengalinha, porque atinge todos os servidores públicos. E aí, em seguida, votaria a meta fiscal. O governo espera, sim, está trabalhando para isso, mas acredita que se não der para votar amanhã, pode ser na quarta-feira. O que não pode é passar de 2 semanas, porque depois de 2 semanas aí vai ficar difícil mesmo para o governo para se reorganizar sem dinheiro algum para sequer, aí, como a gente viu, pagar as contas de água e luz.